Olá! E o nosso bate-papo agora é com o desembargador Alexandre Bastos, que é presidente do Comitê de Tecnologia da Informação e Comunicação do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. Desembargador Alexandre, seja muito bem-vindo, muito obrigado pelo seu tempo, é uma honra contar com a sua presença. E desde já aí vou já lançar aí essa questão, né, como estão os desafios diante dessa evolução tecnológica, diante desse cenário de período pandêmico, né, que a gente teve uma aceleração na adoção de tecnologia. Em relação a esse item, a gente teve vários anos aí de antecipação, porque a gente teve uma grande evolução no sentido de uso de várias tecnologias que já estavam disponíveis anteriormente, mas era uma questão de conforto, era uma questão de, digamos assim, zona de conforto, né? As pessoas ainda preferiam o presencial por não testar, tinha até um certo medo de tecnologia, mas com a pandemia houve uma adesão grande, enorme. A videoconferência, por exemplo, é uma ferramenta que já estava disponível há muito tempo e que ela foi fundamental para manter os serviços em funcionamento. E não só isso, né? A gente teve algum cenário aí de até aumento de produtividade, vários tribunais publicando. Outra coisa que aconteceu também, a adesão dos tribunais às mídias sociais para se comunicar, para mostrar que a justiça não parou, mostrando números, mostrando produtividade. Digamos assim que a gente vive em outro momento. O senhor concorda, doutor Alexandre, desembargador Alexandre? Enfim, como está o cenário aí no TJ do Mato Grosso do Sul? Seja muito bem-vindo mais uma vez. Bom, primeiro, cumprimento o Ademir e o maior prazer de estar aqui no canal do Judiciário Exponencial. Um canal muito importante para todos nós que fazemos parte desse sistema, né? Portanto, fiquei muito feliz com o convite e estou muito feliz de estar aqui nesse bate-papo com você. E já adentrando ao que você pergunta sobre a nossa realidade, eu imagino que muitas pessoas estão surpresas com as inovações e estão conhecendo muitas delas, infelizmente, a partir desse motivo terrível, que é a pandemia que pegou o mundo todo de surpresa. Mas eu sou um entusiasta dessa matéria e eu digo que isso já estava em curso muito antes do prenúncio de uma pandemia e, especialmente, falando do órgão com o qual nós trabalhamos, o Poder Judiciário como um todo já vinha apontando a adoção de medidas que são absolutamente no sentido dessas inovações tecnológicas que nós estamos passando agora, mas eu não deixo de reconhecer que a pandemia ela acelerou de uma forma e vai nos colocar num local sem volta com relação à adoção dessas novas medidas tecnológicas, não só, evidentemente, no âmbito do judiciário, né? O judiciário, assim como todos os outros atores que estão disponibilizando, usando agora desses sistemas tecnológicos, de videoconferência, de atendimento virtual, enfim, nós fazemos parte da comunidade, né? E eu sempre costumei dizer, tem um módulo de palestra que faço com alguns alunos, que a internet é lugar, né? Isso que às vezes o intérprete do direito teve ainda dificuldade com algumas questões virtuais e tecnológicas, às vezes por falta de identificação de que o ambiente virtual, o mundo virtual, a web, ela é um lugar, ela é um local, né? E, assim como no direito tradicional, né, o direito se aplica, o direito se desenvolve, a jurisdição ela é prestada, ela ocorre em determinados lugares que definem jurisdição, que definem matéria, que definem aplicação de normas, enfim. Nós temos agora esse mundo de limites infinitos, que é o mundo virtual, né, e por onde o direito agora está perseguindo e sendo aplicado. No nosso Tribunal do Mato Grosso do Sul, objetivando mais a relação à pergunta que você me fez, o nosso tribunal é um tribunal de pequeno porte, mas é um tribunal absolutamente atualizado com relação a essas questões tecnológicas. Nós já estamos aí há um bom tempo perseguindo inovações que outros tribunais ainda não haviam iniciado. Nós somos precursores da famosa CPE, que é a nossa Central de Processamento Eletrônico, que nada mais é do que o nosso cartório eletrônico. E só para ter uma noção, nós estamos com uma meta do nosso presidente, o desembargador Carlos Eduardo Contar, de
que neste ano de 2021 com metade do ano de 2022, nós pretendemos alcançar 100% de todas as nossas comarcas integralizadas neste grande cartório de processamento eletrônico, né, que nada mais é, repetindo, um cartório absolutamente virtual, né? Eu tenho a existência do judiciário no local, eu tenho a presença do juiz natural e com identidade física no território da comarca, eu continuo com um chefe de cartório atendendo no fórum fisicamente, porém, a tramitação de processos, toda a movimentação, o processo em si, por ser eletrônico, ele é impulsionado através da CPE, que é um cartório eletrônico, né? Essa é uma inovação do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, que já serviu de parâmetro para outros tribunais buscarem a implantação de um sistema parecido. E mais alguns detalhes, que aqui na nossa conversa, ao longo da conversa, eu vou acabar falando para você, Ademir. Mas para a nossa introdução, mais uma vez, com esses registros, eu agradeço e parabenizo o Judiciário Exponencial e estou à disposição para a gente continuar falando. Perfeito. Desembargador Alexandre, um ponto que a gente considera fundamental e que a gente percebe isso acontecendo, os tribunais, quando tem uma liderança envolvida com o tema, e aí a gente já lhe parabeniza por ter aceito o convite, isso já é uma demonstração de liderança conectada com o tema da tecnologia e inovação, porque isso faz toda a diferença e não existe uma transformação digital acontecer dentro da instituição se não tiver o patrocínio da alta administração, de desembargadores, juízes ligados à presidência, porque os temas são muito importantes, o assunto não é mais um assunto da área de tecnologia. Os nossos eventos, que eram encontros de secretários de tecnologia, eles passaram a ser um encontro de tecnologia. E hoje a maioria não é a pessoal de tecnologia, a maioria das pessoas que participam desses debates, dessas discussões em torno do tema de tecnologia aplicada ao judiciário, são membros, juízes, desembargadores, servidores de todas as áreas, as pessoas da área do RH, pessoas da área da comunicação, de patrimônio. A dependência tecnológica, ela ficou tão grande que hoje não se imagina como poderíamos estar passando por este momento se não fosse a tecnologia. Então, no seu ponto de vista, assim, quais são os principais desafios da liderança diante desse cenário de evolução tecnológica? Olha, Ademir, eu tenho um posicionamento muito peculiar com relação a isso. É evidente que respeito demais a opinião de quem resiste e ainda mantém um certo conservadorismo. Mas a minha visão passa primeiro, para mim, pelo principal, digo, na modernidade, o princípio constitucional que imagino que estará em alta na próxima década é o princípio da eficiência, né? A administração pública passou por vários percalços já, ela teve que administrar suas contas, buscando o equilíbrio e responsabilidade fiscal. Nós passamos por um período grande de busca de firmar as questões da moralidade pública e da probidade, e, portanto, o combate à corrupção virou uma tônica já disseminada. E eu imagino que, do aravante, nós tenhamos aí a exigência do Estado na observância absoluta do princípio da eficiência. E aí eu vou falar do judiciário com relação a esse tema que você me colocou. Note que, se você faz uma consulta ao usuário do sistema, dificilmente as pessoas elas criticam o Poder Judiciário, de maneira genérica, por conta da qualidade do tipo de suas decisões. Quase sempre, de forma maciça e majoritária, as críticas e os comentários que se fazem em relação às decisões, que é o nosso serviço, que é a nossa prestação de serviço, que é entregar a jurisdição, quase sempre diz respeito ao tempo da decisão. E aí eu tenho uma observância muito peculiar que eu faço, e uma comparação assim, a gente tem que lembrar dos tempos de escola da gente, né? Quando a gente estudou progressão geométrica e progressão aritmética. Eu enxergo que a sociedade ela vem produzindo demandas num formato, por assim dizer, numa progressão aritmética, numa progressão geométrica, desculpa, né? Não importam os modais, não importam os motivos, não importa as quantidades nominais. O volume de demanda que a sociedade está entregando para o judiciário e as ferramentas que a sociedade tem para isso, né, eles se dão num formato geométrico. Tá? Eles se dão num formato, vamos dizer,
A melhor comparação que eu acho é isso, é dizer que a progressão é geométrica. E o judiciário, pelos meios que dispõe, se não lança a mão e não aprofunda nas questões tecnológicas, continua respondendo numa progressão aritmética. De maneira que o tempo de espera da sociedade e o tempo de resposta do judiciário nunca vão se encontrar, se nós, evidentemente, não encontrarmos respostas tecnológicas para a prestação jurisdicional. E esse entendo que é um caminho sem volta. E quando eu falo um caminho sem volta, eu estou falando de maneira positiva, né? De maneira esperançosa, porque imagine você que eu componho uma Câmara Civil de julgamento, né? E nós temos demandas cíveis. A carga de processo da minha Câmara Civil, e não difere dos meus colegas e nem das outras câmaras, basicamente envolve de 70% a 75%, são processos divididos em não mais do que 5 ou 6 pontos de absoluta identidade. Né? Dentro disso temos aquelas causas, aquelas demandas de natureza coletiva, de natureza predatória, de natureza consumerista, de natureza de exigência de agir ou não agir do poder público com relação às questões de saúde, medicamentos, enfim. São questões gêmeas, idênticas, e quase sempre o modo de decidir, a forma de decisão, ele é idêntico, né? E só que essa quantidade é volumosa. Dentro da carga do magistrado, ela representa 70%, 75%. Então, por exemplo, mecanismos que nos permitam dar respostas para essas questões, o quanto mais eficiente e rápido possível, devem ser adotados. E a tecnologia que permite isso. Né? Permite como? Se você me perguntar, eu já adianto. Permite, por exemplo, a partir do aproveitamento da própria regra processual, e nisso o Código de 2015 foi visionário, quando, de cima a baixo, impôs no sistema jurisdicional a questão do sistema de precedentes. E eu destaco para justificar essa linha de pensamento, eu destaco um artigo que ainda merece muita dedicação pela inovação que ele trouxe, né, que ele não compunha a ordem processual anterior, que é o artigo 926 do CPC, que diz que os tribunais, e aí todos os tribunais, né, eles devem ter decisões estáveis, íntegras e coerentes. Então, o que seria no âmbito de um tribunal de justiça, né, uma decisão estável, íntegra e coerente com o seu próprio tribunal? Porque a obrigação imposta pelo CPC não é estabilidade e coerência de acordo com os precedentes do STJ, porque essa é uma imposição para todos nós, para todo o país. Eu tenho uma novel imposição de estabilidade e coerência das decisões com relação ao próprio tribunal. E aí eu pergunto, qual é a ferramenta que o próprio tribunal teria para fazer a aferição disso? Quem vai dar a resposta para isso, Ademir, é a tecnologia. Hoje, por exemplo, nós estamos estudando, desenvolvendo projetos nesse sentido, para que o Tribunal de Justiça tenha um mecanismo, tenha uma ferramenta formal, oficial e com publicidade para todos, que possa oferecer para o usuário do sistema, que possa oferecer para o próprio magistrado, qual o ranking das decisões, qual a quantificação de decisões com relação a acerto e desacerto, qual a jurisprudência dominante em cada matéria, para que um magistrado de primeiro grau possa, ao decidir, aplicar coerência e estabilidade. Quem vai oferecer isso do conjunto de decisões que resultam dos acordos publicados? A tecnologia. Porque a tecnologia, com um adicional de inteligência artificial, e não a inteligência artificial específica do ramo da informática, né? Eu sei que quando a gente fala assim, existe a IA própria. Estou falando aqui de maneira de lato sensu, né? São medidas tecnológicas de automação que permitem, por exemplo, organizar um acervo de decisões, oferecendo para o usuário um mapa, um ranking, uma estatística, né, para que se tenha segurança de que, bom, como o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul decide tal assunto, e eu digo como em quantidade, não como e em que quantidade. Tal assunto é majoritário? O que é majoritário? Bom, de repente, se eu tiver uma leitura, uma ferramenta tecnológica mostrando que tal assunto tem 97% de decisão do tribunal, pronto, já tem aí a régua da estabilidade e da coerência. Então, só para dar um exemplo de onde a tecnologia é fundamental e indispensável para a ordem processual vigente.
não é? É lógico que a gente tem outras opiniões, outros exemplos, mas acho que isso exemplifica bem sobre essa pergunta que você me fez. Então, assim, arrematando, eu não consigo imaginar, assim, você observou bem sobre o público, né, dos eventos que vocês realizam e sobre o aumento da participação dos profissionais do direito, vamos dizer assim, num ambiente que seria de técnicos de tecnologia, informática, comunicação e informação. Isso é muito bom e isso é inevitável, né? Porque o profissional do direito precisa do profissional da tecnologia e ele precisa cada vez mais entender e cada vez mais se fazer entender, né? Porque o profissional da tecnologia, ele precisa também compreender a demanda que nós temos. E essa interação desses dois mundos, dessas duas ciências, dessas duas expertises, é que está fazendo com que cada vez mais, e assim que eu enxergo, tecnologia e informática caminhem absolutamente conjuntamente com as questões jurisdicionais e as questões processuais. Desembargador Alexandre, isso faz total sentido. Inclusive, no último Congresso de Direito, Tecnologia e Inovação, um dos painéis melhores avaliados foi o que tratou do futuro das carreiras jurídicas e o impacto de tecnologia. Você falou sobre a inteligência artificial, e aí tem desde os desafios éticos, os vieses algoritmos, desde os desafios da cultura, ainda tem aquele receio, né, de aceitar. A gente vê, já evoluiu bastante, mas ainda tem, né, a gente precisa... Não é uma coisa que você vai apertar um botão e a coisa vai acontecer. A gente precisa evoluir aos poucos e ganhando, mostrando através de resultados. E também o que a gente percebe, né, cada vez mais profissionais do direito buscando o aperfeiçoamento tecnológico. Então, nunca se viu tanto. Hoje tem magistrado fazendo mestrado, doutorado em tecnologia, especialização em inteligência artificial, dando aula de segurança da informação, juiz, desembargador. Tem um desembargador lá do Tribunal de Justiça de Pernambuco que está fazendo doutorado na área de inteligência artificial. A gente vê aí o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo que tem mestrado em inteligência artificial. A gente vê a especialização do lado jurídico buscando conhecimento técnico e do lado de tecnologia também, gestores de tecnologia buscando formação jurídica para entender melhor os desafios, aproximando do negócio. O senhor vê isso como um avanço, que isso vai possibilitar um avanço mais rápido, porque a gente tem um avanço que aconteceu provocado pela pandemia, mas de agora em diante a gente não vai permanecer por muito tempo, embora a gente tenha aí sinais de que continue por um determinado tempo, mas não vai continuar para sempre. Então, o desafio é como que a gente continua esse avanço, né, depois, para que a gente não retroceda em função da comodidade, retorne para a zona de conforto. A gente tinha as tecnologias antes, não usava, agora está usando. O receio de retorno, eu acho que isso está cada vez mais difícil de acontecer, né? A gente percebe as coisas mudando. Mas eu queria, no seu ponto de vista, essa aproximação das carreiras ajuda na evolução? Eu não tenho dúvida. No meu ponto de vista, muito respeito a posições contrárias, é um caminho sem volta, como eu já disse, no bom sentido, no aspecto positivo da palavra. E eu insisto em firmar aqui nesse espaço importante de divulgação de ideias que, no meu ponto de vista, o que está em jogo, na verdade, é o princípio constitucional da eficiência, ao qual todos nós somos vinculados e obrigados. Mas o que me dá muita segurança quando você fala que talvez, e se Deus quiser, com o controle e o fim da pandemia, se alguns dos avanços ou dos hábitos, né, de utilização de modernidades tecnológicas, eles sofram retrocesso. O que me dá muita segurança de que isso não vai ocorrer, pelo menos no âmbito do judiciário, é justamente a forma como o CNJ trata essa matéria, né? Então, para ser muito justo, né, todos nós que integramos o Sistema Judiciário Nacional, temos que reconhecer que a vanguarda do CNJ, né, o seu corpo diretivo, o seu corpo, não só os seus membros, mas especialmente os seus servidores, a vanguarda do CNJ em adotar premissas tecnológicas na aplicação do trabalho da jurisdição, a imposição de obrigações de modernidades e de compromisso com essas questões tecnológicas que o CNJ impõe para todos nós,
na verdade, é uma luz que norteia todos e que me dá muita segurança que nós não teremos retrocesso nesse sentido. Assim, toda novidade, toda inovação causa espanto, causa resistência. Eu cito como exemplo o meu tribunal implantou há não mais do que 2 anos, e, portanto, antes do período de pandemia, o julgamento virtual, né? O julgamento do tribunal, né, dos órgãos colegiados, por meio virtual e não por meio de sessão plenária, que antes da pandemia era sessão plenária física, presencial, né? Adotamos essa ferramenta de julgamento virtual, que é um julgamento por colegiado, né, onde o relator disponibiliza o seu voto no ambiente virtual e os vogais, tendo acesso, votam, divergem, acrescem, comentam, enfim. E a publicação do acórdão se dá sem a realização de uma sessão propriamente dita. Essa é uma inovação fantástica e que vem dando vazão a essa quantidade de ações que eu disse que são de naturezas repetitivas e predatórias e que acabam dando efetividade, né, na prestação jurisdicional. Então, esse é só um exemplo, né? Nós estamos aqui no nosso tribunal, nós estamos no experimento de uma ferramenta para auxiliar o trabalho, por exemplo, dos oficiais de justiça, não é? E o exemplo que eu usei e que acabou me convencendo do que seria essa inovação para o oficial de justiça é mais ou menos dizer sobre nós, como usuários de transporte público e coletivo, a diferença que nós sofríamos ao chegar numa cidade, no aeroporto, e utilizar um sistema de táxi e agora utilizar um sistema de aplicativo de transporte, né? Você embarcava numa corrida, se fosse numa cidade estranha, sem saber o percurso, sem saber exatamente a distância, sem saber o valor do serviço prestado, né? Era uma coisa incrível. Você já pensou nisso? E hoje, antes de embarcar no veículo, geralmente o transporte já está pago, o percurso está definido, né? O tempo, inclusive considerando o trânsito e tudo mais, está definido, né? Que são os aplicativos. Isso já incorporou na vida da gente, mas ontem, bem ali, né, há pouquíssimos anos atrás, isso não existia. Nós estamos implantando nada mais do que algo parecido para o nosso oficial de justiça, né, que, no geral, pega, né, entre aspas, o seu pacote de mandados para cumprir, põe debaixo do braço, pega um mandado, né, lê o endereço e vai no endereço. De repente, naquele pacote que ele tinha endereços gêmeos, um ao lado do outro, um numa corda atrás da outra, e até hoje, pelo menos até hoje não existia, o oficial não dispunha de uma ferramenta para poder organizar para ele, nada mais do que um Maps, né, para que ele identifique o percurso, onde é que ele tem que cumprir. Nós já estamos com isso em fase experimental, por exemplo. É uma inovação de criação da própria Secretaria de Tecnologia do nosso tribunal. Bom de registrar que os técnicos de TI dos tribunais vêm avançando e tendo uma qualidade imensa nisso. Então, é só um exemplo. Então, dessa interação, que foi a pergunta que você me provocou. Então, eu vejo, evidentemente, com excelentes olhos, eu acho que esse caminho é um caminho sem volta, né? E fico muito feliz de ver cada vez mais os profissionais do direito estudando as questões de informação, as questões de tecnologia, e também, sempre que eu posso, estimulo que o profissional da informática, que vai trabalhar com isso, que pertence a um quadro de um tribunal, por exemplo, estude também as questões jurisdicionais e processuais, né? Porque essa interpretação ela tem que ser de maneira gêmea, porque o objetivo, ao final, seja do profissional do direito, seja do juiz, do magistrado, e seja do integrante do corpo de tecnologia, é fazer com que a entrega do serviço público em questão, que é a jurisdição, seja feita de maneira mais rápida, com qualidade efetiva possível. É isso que eu penso. Muito obrigado, desembargador Alexandre Bastos. Para a gente encerrar, eu gostaria de uma visão sua de futuro. Como será o pós? A gente pesquisa e estuda muito o que está acontecendo em todo o mercado, né, público, privado, no Brasil e fora, e todas as pesquisas feitas com as pessoas, os entrevistados, que são colaboradores das mais diversas instituições de todos os continentes, têm respondido, a grande maioria, preferir
no retorno às atividades por um modelo híbrido, um modelo que lhes permita participar de atividades presenciais sim, voltar ao trabalho sim, mas ter a possibilidade de atuar remotamente, mesmo que em alguma parte do tempo. A maioria dos colaboradores, inclusive, não prefere ficar totalmente remoto. A maioria prefere ter esse convívio, essa troca de experiência, mas também gostaria de ter alguma parte do seu tempo atuando de forma remota. Como o senhor enxerga isso para o futuro? Acho que é possível também para os servidores do judiciário atuar nesse formato? Veja, Ademir, o CNJ já vinha regulando a possibilidade do trabalho remoto, né? Nós temos isso normatizado, o nosso tribunal já fazia isso, mas eu já de início eu tinha uma posição um pouco, não digo contrária, mas contrária ao modal pelo qual estavam normatizando o trabalho remoto. E antes da pandemia, vou falar do meu tribunal, por exemplo, que replica a norma nacional do CNJ. A permissão para o servidor trabalhar em home office, ela era construída nessa norma num conceito de faculdade da administração e quase como se um benefício ou um favor estivesse fazendo para o servidor, né? De maneira que o servidor ele deveria requerer esta modalidade e, ao requerer, a própria norma vigente no meu tribunal, por exemplo, já é previamente disponibilizada a obrigação complementar de que aqueles que pretendiam trabalhar em home, eles já deveriam assumir o compromisso de uma produtividade 30% maior que a produtividade em loco no tribunal. Esse é um modal, por exemplo, que para mim ele vai ser alterado. Então, sua pergunta sobre a minha opinião sobre o trabalho futuro. Do meu ponto de vista, a incorporação do trabalho em home, o trabalho remoto, ela vai se dar por uma exigência não mais sanitária, graças a Deus, mas por uma exigência econômica e de eficiência, né? Veja que os custos, eles se alteram, né? Não se fala, por exemplo, hoje, em custos do empregador, seja o tribunal, seja uma empresa privada, né? De custos excedentes para um servidor que esteja em home. E, no meu ponto de vista, isso vai acontecer muito brevemente, porque o servidor em home está na sua localidade, portanto, não utiliza o espaço do poder público da empresa, quase sempre ele utiliza a sua rede de internet, o seu equipamento. Nem todas as empresas, os tribunais, por exemplo, hoje ainda não tem esse conceito de disponibilizar equipamento para o servidor, né? Porque, eu repito, no início do home office, isso foi tratado como se um benefício, um favor para o servidor fosse. Eu imagino que essa lógica vai ser invertida, né? O home office ele deve se dar e ele vai ser mantido em função, evidentemente, da vontade da pessoa, mas, sobretudo, da eficiência do sistema, da racionalização de recursos, por exemplo, né? E da ampliação da rede de atendimento dos serviços. Imagine que a jurisdição, do meu ponto de vista, ela se tornou muito mais efetiva, né, com essas questões. E eu vou dar um exemplo do meu gabinete, que eu, então, posso falar, né, no caso próprio. Eu, desde que eu entrei no tribunal, eu criei um programinha chamado Gabinete Sem Papel, e eu já, há 5 anos, eu atendo os advogados, desde então, por WhatsApp. Formalmente eu atendo, faço videochamada, atendo. O que eu notei, e a pandemia veio e consolidou isso. Você imagina que um advogado, para poder despachar com os integrantes de uma Câmara de Julgamento, por exemplo, hoje eu tive um julgamento, terminei o julgamento há pouco tempo, né? Eu recebi advogados, antes, nas sessões presenciais, de São Paulo, de Minas, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, da Bahia, do Mato Grosso, né? No tribunal, presencialmente. Esses advogados, quase sempre, eles teriam que sair das suas localidades gastando passagem aérea, acomodação, despesa com alimentação, quando são funcionários diárias, né? Só para sentar 10, 15 minutos e despachar pelos vogais. Ele faz isso hoje por uma videochamada, como nós estamos aqui trabalhando. Você acha que o custo daquele sistema antigo não vai ser percebido pelas estruturas empresariais, seja de poder público ou privado? E a diferença monstruosa de uma videochamada para uma viagem, um hotel, a alimentação e voo incluído. Então, esse é o modal que vai mudar esse comportamento.
É o da eficiência, é o da economicidade. Então, assim, não vejo como ter alteração nisso, Ademir. Eu acredito e vejo com bons olhos, né? E ambientes como esse, no Judiciário Exponencial, cada vez mais vão ser fóruns que a gente vai poder não só falar, mas como também ouvir e obter aí informações, acessos e troca de experiências, que é o que todos nós precisamos nesse sistema que integramos. Muito obrigado. Mais uma vez, foi uma honra contar com a sua presença, desembargador Alexandre de Bastos, foi muito bom. Tenho certeza que esse conteúdo vai servir, vai inspirar outros líderes das instituições. É muito bom ver isso, ver pessoas entusiasmadas, acreditando no poder da tecnologia, da inovação, esse movimento que cresce cada vez mais na justiça como toda. A gente vê cases nas procuradorias, defensorias, tribunais estaduais, federais, militares, todo o sistema de justiça empenhado nessa transformação que está tomando uma velocidade incrível. Tenho certeza que o beneficiado, o cidadão, vai ganhar muito com isso, né? Então, eu fico feliz. Para mim, é combustível para todas essas andanças de norte a sul do Brasil, perceber que esse movimento está a pleno vapor em todas as instâncias, em todos os segmentos da justiça. Parabéns. Eu agradeço mais uma vez a ocasião e a chance, estou sempre à disposição para participar com vocês, né? Não só como falando aqui com vocês, mas especialmente sendo convidado para ouvir as demais pessoas que integram esse sistema. Muito obrigado mais uma vez. Foi uma honra. Obrigado. Parabéns pelo trabalho e parabéns, Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. Obrigado. Um abraço, Ademir. Um abraço, até a próxima.